ábside que formava a parede do triclínio, também revestido a madeira de cedro, apresentava meia dúzia de candeias ou lâmpadas de azeite, então apagadas. E na zona que não era mais que o prolongamento da parede onde eu contemplara o busto de César, descobri uma estreita porta, magistralmente dissimulada entre os veios dos painéis de cedro. Por ali, precisamente, foram aparecendo 4 ou 5 escravos, todos eles vestidos com curtas túnicas cor de marfim. Segundo parecia, eram da Síria, exceto um gaulês, de comprida cabeleira loura. Durante a refeição, Pilatos confessara que aquele belo mancebo era uma joia. Depois de muito regatear, tinha conseguido comprá-lo no mercado de escravos de Jerusalém, pela nada subestimável quantia de 1000 sestécios, uns 250 denários de prata. Cada um daqueles servos era portador de um vaso ou lava-pés de cobre, tendo dentro um pequeno apoio de madeira que servia para assentar a planta do pé, tornando assim mais cômoda a lavagem. Depois do ritual obrigatório, Pilatos sugeriu-me que não calçasse as sandálias. Ele e o centurião tinham feito o mesmo. De início, não compreendi, mas Pilatos, sorrindo e apontando o sobrado do pavimento, esclareceu o motivo daquela sugestão. Terás, assim, oportunidade de experimentar por ti mesmo as excelências do meu sistema subterrâneo de aquecimento, que tanto te preocupa. Ao pisar a madeira de cipreste comecei a sentir, efetivamente, um calor muito sutil e reconfortante. Sinceramente, fiquei maravilhado. A canalização de água quente que passava por baixo do pavimento transmitia ao soalho a energia calorífica suficiente para aquecer a sala, sem necessidade de chaminés ou de incômodas estufas. Naturalmente, e conhecendo um pouco a especial psicologia do meu anfitrião, não hesitei em fazer grandes elogios àquele revolucionário e engenhoso invento, prometendo falar dele a quantos dignitários e cortesãos tivesse oportunidade de conhecer. E, enquanto os escravos iam colocando sobre a mesa os diferentes pratos, aproveitei aqueles primeiros instantes do almoço para, tal como tinha por costume os cidadãos romanos, oferecer a Pilatos e a Cívilis as pequenas esmeraldas obtidas por cavalo de Troia das minas de Musol. O projeto, como já expus na devida altura, planejara simplificar o meu acesso ao procurador romano, mediante esta oferta. Em princípio, a missão fizera-me a entrega das 2 únicas pedras de fulgor verde, como as definiu Plínio, que deveriam ser oferecidas a Pilatos. Mas, suspeitando que a minha liberdade de movimentos na jornada de sexta-feira pela Torre Antônia se veria muito condicionada pela vontade do chefe dos centuriões, decidi ganhar, à margem do plano, também o seu apreço. E nada melhor do que fazer-lhe entrega de uma daquelas belíssimas esmeraldas, as pedras mais apreciadas pelo mundo romano depois dos diamantes e das pérolas. Foi a primeira, e a única, vez que vi desenhar-se um fugaz sorriso no rosto quase pétreo de Cívilis. Pilatos, em contrapartida, mostrou-se generoso nos agradecimentos, jurando-me pelos seus antepassados que não esqueceria o meu rosto nem o meu nome. Na realidade, bastava-me que aquele espírito volúvel me recordasse, pelo menos, até sexta-feira, e embora o procurador tentasse imitar César em muitas das suas formas e atuações, especialmente naquelas que tinham uma ressonância pública, no momento de comer, diferenciava-se muito da extrema sobriedade de Tibério. Devo registrar que os homens do cavalo de Troia procuraram por todos os meios conseguir as esmeraldas nas jazidas dos Urales, em território soviético. Estas minas foram já citadas pelo historiador Plínio, o Velho, que viveu de 23 a 79 da nossa era, na sua obra Tratado sobre as Pedras Preciosas. Isso teria proporcionado à ação um caráter mais puro e objetivo. Porém, os obstáculos levantados pelos russos foram tais que o general Curtis decidiu alterar a origem das esmeraldas, recorrendo então às não menos famosas minas colombianas de Muso, cerca de 150 quilômetros a norte da cidade de Santa Fé de Bogotá. A cor destas esmeraldas é mais sedosa, oleosa e aveludada que as russas, com uma birrefringência 0,0006 e uma densidade 2,71 menores que as dos Urales.
cavalo de Troia adquiriu, portanto, 2 peças em forma de prisma hexagonal, de 27 gramas de peso cada e de uma belíssima cor verde. O projeto considerou que, embora as pedras procedessem de um continente ainda não descoberto no ano 30, as pessoas a que iam ser dirigidas não dispunham dos meios técnicos precisos para o averiguar. N. Do M2 suspeitando em alto grau de superstição do povo romano, o cavalo de Troia quis oferecer precisamente as esmeraldas, já que esta gema gozava na antiguidade de um carisma especial. Atribuíam-lhe propriedades curativas contra as febres perniciosas e as picadas de animais venenosos, tão comuns nos bosques e desertos da Palestina naqueles tempos. N. Do M. A refeição leve que os escravos tinham começado a servir era constituída, entre outras ninharias, por ouriços do mar e ostras trazidas expressamente dos viveiros artificiais do lago Lucrina, galinhas engorduradas sobre empadas de ostras e outros mariscos, como aqueles a que Pilatos chamava bolotas do mar, negras e brancas. E tudo isto como entrada. O quarto, quinto e sexto pratos foram ainda mais sofisticados, lombinho de curso, pássaros fritos em farinha e qualquer coisa que nunca eu tinha visto, teta e empadas de peta de porca. E, como final, moreia, proveniente do estreito de Gades, cardes, e tâmaras mergulhadas numa negra e doce calda siciliana. Aquele banquete foi permanentemente regado com o vinho que José trouxera, bem como por outros não menos apreciáveis, de Lesbos e Chios. Dada a época do ano e a longa viagem que tinham suportado as ostras e os restantes mariscos, procurei não os comer, desculpando-me perante Pilatos como uma imaginada e aguda enfermidade gástrica. Como contrapartida, vi-me na penosa obrigação de saborear aquelas tetas de porca. Entre gargalhadas e gracejos, Pilatos perguntou-me se tivera oportunidade para saborear manjares como aqueles na mesa de Tibério, em Cassi. Naturalmente, e com grande regozijo da sua parte, comentei que a frugalidade de César estava matando de fome os seus amigos e astrólogos. Numa oportuna e rápida intervenção do módulo, Eliseu completou a informação, recordando-me alguns dos pratos favoritos de Tibério e que o Papai Noel tinha extraído da História Natural, de Plínio, o Velho, X, 23 e 28. Quase exclusivamente vegetais e, em especial, uns espargos e pepinos que o seu hortelão cultivava em caixotes com rodas, para as pôr ao sol ou à sombra, conforme o tempo. Também comia rábanos, que mandava vir da Germânia. Estes vegetais foram motivo de frequentes disputas com seu filho Druso II, porque este se negava a comê-los. O imperador era igualmente um fanático da fruta. As peras eram as suas favoritas. Tibério vangloriava-se de ter na sua vila do Tibre a árvore mais alta do mundo. A sua sobriedade chegava ao extremo de beber, já na sua velhice, um vinho ácido de Sorrento, parecido com o Chacoli basco. Depois de lhe ter exposto estes pormenores da dieta diária do César, Pôncio Pilatos, que não estava muito bem informado quanto a este ponto, exclamou, depois de largar um longo e cavernoso arroto: "Por Júpiter! Tibério bebê vinagre. Compreendo agora por que não precisa de médicos." Eu tinha ouvido falar do seu sentido de humor, mas não imaginava que, além disso, gostasse de sofrer, e servindo-se de uma daquelas gordurentas empadas de peta de porca, começou a rir às gargalhadas, ao mesmo tempo que fazia um sinal ao escravo gaulês para que lhe trouxesse um gomil. O mancebo esperou que o seu amo lavasse as mãos e, como se tratasse de um costume natural, inclinou-se para o procurador, oferecendo-lhe a sua comprida e sedosa cabeleira. Pilatos, sem sequer olhar, foi-se enxugando com o cabelo do escravo. José e eu trocamos um olhar de repugnância. Mas Pilatos centrara o tema da conversa no conhecido sentido de humor do seu imperador e pediu-me que lhe contasse alguns dos últimos gracejos e anedotas protagonizadas por Tibério. Aquilo apanhou-me tão de imprevisto que por pouco não me custava um sério percalço com o procurador. E, embora sabendo que o que ia contar-lhe mais se devia à lenda e invenção popular que ao rigor histórico, recorri a uma anedota que circulou por Cassi naqueles anos de desterro voluntário do César.
Conta-se, comecei, esperando que Eliseu me oferecesse nova documentação, que, ainda não há muito tempo, o imperador muito se assustou com um pescador da ilha, quando este se aproximou dele para lhe oferecer um peixe. Tibério, com a crueldade que o caracteriza, mandou que lhe esfregassem o peixe na cara. E, entre os ais de dor, o pescador, que devia ter um humor tão especial como o do César, felicitou-se por não lhe ter oferecido uma lagosta. Ao ouvir isto, o imperador, cumprindo o humorístico comentário do seu súdito, pediu que lhe trouxessem uma lagosta com uma carapaça eriçada de espinhos e esfregou-lhe na cara. Pilatos assentiu com a cabeça, exclamando: Tibério é assim. Por aquela altura, Papai Noel memorizara já outros casos. Alguns, reflexos fiéis do profundo desprezo que Tibério sentia pelos seus semelhantes. E, embora correndo o risco de que Pilatos os conhecesse, comecei a relatá-los. Também se conta, admirado procurador, que, em certa altura, o imperador recebeu uns embaixadores de Troia que tinham vindo exprimir-lhe os pêsames pela morte do filho de César. Como estes troianos chegassem com bastante atraso, Tibério respondeu-lhes: Eu, pela minha vez, vos dou os pêsames pela morte do vosso gloriosíssimo cidadão Heitor. Pilatos bebeu a sua 10ª taça de vinho, recostando-se mais ainda nos fofos almofadões de penas, fazendo-me um sinal para que continuasse. Em Roma corre também outra história. Certa vez, Tibério deu um banquete, e os convidados, ao entrarem no triclinium, observaram que em cima da mesa só havia meio javali. César, então, observou-lhes que meio javali tinha o mesmo sabor de um javali inteiro. Tal como começava a pensar, os vapores do vinho e a comezaína não tardaram a fazer efeito.